Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Espero que você goste do nosso vídeo. Nós vamos falar um pouco desta modalidade de ruptura do contrato de trabalho. A ruptura do contrato acontece por iniciativa do empregado, com uma alegação de falta grave patronal. Então, nós vamos aqui analisar um pouquinho esse material. Então, ela é uma ruptura contratual por iniciativa do empregado com justa causa do patrão. Assim, sustenta o empregado, que o patrão agiu com justa causa. E a isso se dá o nome de rescisão indireta. Por que se dá o nome de rescisão indireta? Porque o empregado não tem poder disciplinar sobre o empregador. Diferente do empregador, o empregador tem poder disciplinar sobre o empregado. Quando o empregado pratica um ilícito trabalhista, o empregador vai lá e fala: justa causa, contrato rescindido. O empregado não tem esse poder. Ele precisa, então, pedir a alguém que tenha o poder de mandar o empregador considerar o contrato rescindido. E esse alguém é o Poder Judiciário, e é por isso que ela é indireta. Só a imposição judicial é que fará o contrato se romper. Daí porque a reclamação trabalhista, que tem por finalidade a rescisão indireta do contrato de trabalho, é uma ação constitutiva negativa. Tem os mesmos efeitos econômicos da dispensa sem justa causa. Quer dizer, tudo que o empregado receberia se ele fosse dispensado sem justa causa pelo empregador, ele vai receber caso o pedido de rescisão indireta seja julgado procedente. Isso vale, inclusive, para quem tem garantia provisória de emprego. Lá atrás, muito antigamente, havia quem sustentasse que eram incompatíveis os pedidos de garantia provisória de emprego, muita gente chama de estabilidade provisória, com a rescisão indireta. Diziam, ou bem você quer rescindir o contrato, ou bem você quer manter o contrato, né? Hoje em dia isso está superado, não é? A pessoa que tem direito à garantia provisória de emprego, se ela sofre uma violência, um ilícito trabalhista patronal, ela tem o direito não só de romper o contrato, como também de receber a indenização pela garantia provisória de emprego. Para isso, você precisa aplicar a mesma lógica da justa causa do empregado. Você precisa que o empregador tenha cometido uma das práticas previstas na lei, no artigo 483 da CLT, você precisa de imediatidade, você precisa de proporcionalidade e você precisa de nexo causal. Agora, vamos lá, cuidado com essa imediatidade, que ela não é vista da mesma forma que ela é vista na justa causa do empregado, não é? A gente tem que lembrar que toda vez que o empregador comete um ilícito trabalhista, ele reafirma, ele repratica esse ilícito. Então, por exemplo, o empregado está há 2 anos sem registro. Aí ele resolve entrar com a rescisão indireta, porque ele não tem registro em CTPS. Alguém vai dizer: não, mas aí perdeu a imediatidade. Se ele aceitou trabalhar 2 anos sem registro, então tem perdão tácito. Claro que não, né, gente? O empregador tem a obrigação de registrar o empregado imediatamente e devolver a CTPS assinada em até 48 horas. A cada dia que ele não registra, a cada dia que ele não procede à anotação, ele renova a sua infração. Do contrário, nós chegaríamos ao absurdo de dizer que este empregador tem direito adquirido de não registrar o empregado, porque o empregado suportou 2 anos sem registro na carteira. Claro que não, né, gente? Agora, para outras coisas, sim. Quando a gente fala, por exemplo, uma agressão física,
Não pode o empregado, em 2023, alegar como motivo de rescisão indireta uma agressão física que ele sofreu lá em 2021. Não é? Aí não, aí foi só aquele ato isolado, não tem imediatidade, não tem a possibilidade de ter a rescisão indireta. Então, vamos lembrar, é preciso ter imediatidade, mas quando eu falo de um empregado que não tem seus direitos violados, cada vez que o empregador renova a violação do direito, eu renovo a imediatidade, não é? Proporcionalidade também é importante. Muitas vezes a gente encontra decisões que julgam a rescisão indireta improcedente, porque até reconhece que o empregador não está cumprindo seus deveres em virtude do contrato de trabalho, mas afirmam que esse descumprimento é de importância diminuta, ou seja, não é suficiente para romper o contrato de trabalho, não é? Eu tenho lá as minhas dúvidas em relação a isso. Pelo menos de minha parte, não me lembro de ter julgado processos improcedentes com este fundamento. Mas há quem sustente e existe jurisprudência. Então, você precisa tomar cuidado quando vai entrar com a ação, verificar e mostrar ao juiz quão importante é aquela situação para o empregado a fim de impossibilitar a manutenção do contrato de trabalho. E também é importante a questão do nexo causal. Por quê? Muitas vezes o empregado quer romper o contrato, não é por causa da falta grave patronal, é porque ele arrumou outro emprego, porque ele quer mudar de cidade ou por qualquer outro motivo. E aí isso derruba também a rescisão indireta. É preciso que a motivação, a vontade do empregado em romper o contrato tenha por origem a falta grave patronal. Então, o patrão não está recolhendo o FGTS. É motivo de rescisão indireta? O TST diz que é. Não recolher o FGTS é motivo de rescisão indireta. Ok. Aí você pergunta para o empregado lá no depoimento pessoal, por que você não quer mais trabalhar na empresa? E ele diz, eu arrumei um emprego melhor, eu queria mudar de cidade, não é? Mas e o fato do empregador não estar recolhendo o FGTS? Eu nem estou ligando para isso. Isso aí então não tem nexo causal. Vamos lembrar, para ter justa causa, seja do empregado ou do empregador, eu preciso de uma falta grave, eu preciso de proporcionalidade ou gravidade, eu preciso de imediatidade, eu preciso de nexo causal. Combinado? E quais são as faltas graves que o empregador pode praticar e que levam à ruptura do contrato de trabalho por rescisão indireta? Então elas vão ser encontradas lá no artigo 483 da CLT. A letra A fala: exigir serviços superiores às forças do empregado, contrários à lei, contrários aos bons costumes ou fora dos limites do contrato de trabalho. Quer dizer, o empregador tem o poder diretivo, a gente sabe que tem. O empregador manda? Manda. Mas eu tenho aqui o quê? Os limites deste poder diretivo. Quer dizer, ele não pode dar ordens ao empregado que extrapolem os limites do contrato, que sejam contrários à moral e aos bons costumes, contrários à lei ou superiores às forças do próprio empregado. Quando a gente está falando de serviços superiores às forças do empregado, nós estamos falando não só dos aspectos físicos, a força propriamente dito, mas também a capacidade mental, a capacidade intelectual, a capacidade emocional, não é, daquele empregado. Não pode ser contrário à lei. Quando a gente fala isso, a gente pensa logo em crime, né? O empregador mandou o empregado matar alguém. Não pode, né? Mas pode ser outra hipótese, né? Por exemplo, o empregador mandou o empregado embutir a venda de um seguro, de uma garantia estendida, na venda de um produto numa empresa de varejo, de comércio de varejo. Isso também contraria o Código de Defesa do Consumidor, também é uma conduta que o empregador pratica, exigindo que o empregado
realize um trabalho contrário à lei e que pode dar a rescisão indireta do contrato de trabalho, não é? Na letra B, fala tratar o empregado com rigor excessivo, que atualmente a doutrina chama de assédio moral, aquela conduta reiterada que o empregador faz para desestabilizar o empregado. Na letra C, a lei fala quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável, né? Aí é uma linha autoexplicativa, né? É claro que a gente tem que dizer o seguinte, o perigo não pode ser inerente à própria profissão do trabalhador, né? Por exemplo, frentista no posto de gasolina não pode dizer, eu quero a rescisão indireta porque há risco de explosão. Há risco de explosão mesmo e por isso você recebe o adicional de periculosidade. O médico no pronto-socorro não pode dizer, eu quero a rescisão indireta, porque há risco de contrair uma doença infecto-contagiosa dos pacientes. Claro que existe, é por isso que você está ali e recebe adicional de insalubridade. Mas, ainda assim, esse médico, por exemplo, pode pedir a rescisão indireta se o empregador não cuidar, por exemplo, de fornecer os EPIs, máscara, luva e maneiras pelas quais o médico possa tentar evitar este contágio. Aí é possível, sim, o pedido. Vamos chegar na letra D, que é o motivo mais comum, que é quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato. Quando a gente fala contrato, a gente tem que lembrar que no direito do trabalho, as normas, leis, convenção coletiva, Constituição Federal, etc, 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 elas são imperativas e, portanto, elas integram automaticamente o contrato de trabalho. Portanto, quando a gente diz não cumprir as obrigações do contrato, nós estamos falando de não cumprir qualquer direito do trabalhador. Então, não paga horas extras, não recolhe fundo de garantia, atrasa o pagamento de salários e assim por diante, tá certo? Na letra E fala ato lesivo à honra ou boa fama do empregado ou de sua família. Então são as ofensas morais. Na letra F, ofensas físicas praticadas contra o empregado, salvo a hipótese de legítima defesa, claro, porque legítima defesa é excludente de ilicitude. E por fim a letra G, que fala da redução de trabalho para o empregado que recebe por peça ou tarefa, aquele empregado que recebe por unidade de produção. Mas isso só será motivo para a rescisão indireta se esta redução de trabalho reduzir sensivelmente a importância dos salários, não é? A jurisprudência tem entendido que esta redução sensível à importância dos salários ela está ali na casa dos 30%. Quer dizer, para quem recebe por produção, o comissionista puro, o tarefeiro, há uma variação natural da sua remuneração ao longo dos meses. Tem mês que o comissionista, quem vende no varejo, né, ele vende mais na época do Natal, ele vende menos em janeiro. E assim vai. Há uma flutuação normal. Mas quando o empregador tira serviço desse trabalhador e, com isso, ele reduz a remuneração desse trabalhador em mais de 30%, aí a jurisprudência considera que houve uma redução sensível dos salários e, portanto, autoriza a rescisão indireta. Tá certo? Bom, nas hipóteses das letras D de dado e G de gato, o empregado tem a faculdade de permanecer trabalhando no curso da ação. Nas demais, ele deve romper o contrato imediatamente, ou seja, não pode continuar trabalhando. E se ele entra com a ação e a ação é julgada improcedente, qual a consequência? Bom, se ele continuou trabalhando, nenhuma. O contrato continua em vigor, segue a vida. Se ele rompeu o contrato,
nós vamos ter que o empregado rompeu o contrato sem justa causa do patrão, porque é isso que significa improcedência. Se você pediu a rescisão indireta e o juiz diz que não é improcedente, quer dizer que o patrão não praticou a justa causa. Ora, uma ruptura do contrato sem justa causa patronal é uma situação equivalente ao pedido de demissão. O que é o pedido de demissão? É uma ruptura do contrato sem justa causa do patrão. E, portanto, eu tenho aqui uma situação de os efeitos econômicos serão aqueles de um pedido de demissão. E, para terminar, se o empregado pediu demissão sem vício de vontade, ele não pode pretender depois entrar com uma ação e pedir a substituição do pedido de demissão pela decretação da rescisão indireta do contrato de trabalho. Mesmo que ao tempo em que ele pediu demissão, ele tivesse razões para pedir a rescisão indireta. Quando ele opta pela modalidade da rescisão contratual, ele não pode depois postular contra o seu próprio ato, tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comente aí, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Diga se este vídeo foi importante para você, se acrescentou alguma coisa para você e quais seriam os assuntos que você gostaria que a gente tratasse aqui no canal, tá bom? Um grande abraço!